Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, para esse e-mail que aparece na sua tela, e faça suas sugestões querendo de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de dizer, esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Jaci René Costa Garcia, professor do curso de Direito da UFN. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui discutindo temas relevantes, e atuais do direito. Quantos anos já de curso de Direito, professor? Eu cheguei no curso em 2002, primeiro semestre, são 17 anos no curso de Direito. Dos 20 anos do curso de Direito, o senhor tem 17, então? Isso, acho que do quadro inicial, assim, que permaneço ainda. Agora, é um histórico muito interessante, né, professor, desse curso, uma história de um curso bem sedimentado no mercado, um curso organizado. Como é que o senhor vê, assim, nesses 17 anos que o senhor está aqui, a evolução do curso, a manifestação do curso perante a sociedade? Eu acho assim que o curso de Direito ele tem uma peculiaridade, porque na realidade nós temos no Direito uma construção de uma pós-graduação que foi anterior ao curso de Direito. Então, eu lembro que o professor Hernani, o professor Lênin Streck, o professor Bolzan, um grupo que acompanhava o professor Vará, eles fizeram uma proposta de uma especialização em Direito no ano de 1996. Eu lembro na época que eu cursei essa especialização. E essa especialização era antes da própria proposta do curso de Direito. Então, aqui nós temos uma questão bem interessante, já discutindo o direito público, temas de direito público, temas de direito constitucional, e que antecedeu. Me parece que esse eu acho que é um momento importante para a gente situar, de certa forma, o curso de Direito vai nascendo dentro dessa questão que já estavam esses professores, que depois, ao mesmo tempo, concomitante, eles trabalhavam também na Unicinos, que é uma instituição confessional também, mas com esse olhar crítico. Me parece que esse olhar crítico que está lá na pós-graduação também, ele caminha, de certa forma, e é um germe que está no espírito, me parece, desse curso de Direito da Universidade Franciscana. Uma certa perspectiva de inquietude diante das realidades, diante das modificações dessa realidade, que é extremamente complexa e altamente imutável. Me parece que o curso de Direito está sempre olhando essa perspectiva. E isso vem, me parece, assim, ao longo do tempo. E na sua gestão também, por sua formação hermenêutica e Mas da mesma escola. Mas interessante essa semente, que tu nos traz aqui, de histórica do curso, que volta lá para o ano de 1996, talvez isso tenha até servido de adubo, aí, vamos denominar assim, para que se sedimentasse um curso não tão somente técnico, não voltado exclusivamente para um ensino dogmático, um ensino duro, mas também um curso relacionado com um ensino crítico, reflexivo, uma matriz teórica construída nessa perspectiva. Interessante. Eu acho bem interessante porque as primeiras aulas daquela especialização, ainda tenho bastante claro assim na mente, era uma aula sobre metodologia no ensino superior. E o professor que dava essa aula era o professor Vará. Então, vejam, já naquele primeiro momento, naquele impacto de uma especialização em direito público e uma cadeira de metodologia, todo mundo já pensava a metodologia como algo que restrita um método. E o Vará já veio, de certa forma, naquela visão mais carnavalizada dele, mais universal, trazendo diversas perspectivas e mostrando esse olhar, digamos assim, filosófico, transgressor, desconstrutivista, que era próprio daquela perspectiva, mas que gerava, de certa forma, um senso crítico assim, extremamente aguçado. Então, o Vará foi um cara que provocou muito a pós-graduação, e nós podemos situar esse curso de Direito como um antecedente dele, porque naquela especialização eu lembro que a Bernadette também frequentou aquela especialização, quer dizer, ele era provocante. Depois das aulas a gente discutia algumas coisas, e as pessoas, de forma... Tinha um certo estranhamento, mas eu pensava que metodologia seria uma outra coisa. Não, mas ali já estava um germe extremamente crítico, e que, de certa forma, aqueles alunos dele, que o Lênio bebeu dessa fonte, o Leonel, outros tantos que passaram naquela especialização e que até hoje são professores referência aí no ensino do direito no Brasil, de certa forma, também sempre lembram o velho mestre, que teve reflexamente,
teve um contato, digamos assim, com o curso de Direito. Né? Que interessante, uma história, né? Uma história, acho interessante, né? De ser contada também, não é? Sem sombra de dúvida. Agora, né, essa relação com uma filosofia no direito, né, presente no curso de Direito, talvez seja oportuna para a gente conversar um pouquinho sobre algumas inquietações, vamos denominar assim. Né? Porque as novas tecnologias, elas estão por aí, né? Elas afetam a tudo e a todos. E o mundo jurídico também é afetado por isso. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, de veículos, né, em residências, mas isso também aparece no mundo jurídico. Queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, né, sobre esse lado, entre aspas, não humano da inteligência artificial. Como é que tu vê isso aplicado a direito, aplicado a processo, aplicado a decisão judicial? Em que universo tu situa essa questão hoje? Eu acho assim, ó, que isso vem dentro justamente dessas chamadas ações que são que se dão em massa, né? E me parece que inicialmente essa ideia de uma inteligência artificial ou de um advogado robô, né, dentro dessa perspectiva, viria para dar conta dessas ações que se dão em repetição, né? E grandes escritórios às vezes têm inúmeras ações desse tipo, em que muitas peças se dão em repetição. A réplica de uma ação que abrange um número muito grande de pessoas, ela tende a ser uma inicial padronizada, uma contestação já padronizada, uma réplica padronizada. As coisas vão se dando nesse momento, parece que aí entraria talvez uma perspectiva de repetição, que talvez uma máquina conseguisse dar conta de uma forma mais rápida, né, mais célere do que o próprio processo humano. Né? Então esse trabalho em grande escala. Mas a gente tem visto também um trabalho mais sofisticado, já que essa inteligência artificial pode fazer, né? Na busca de uma compilação de um grande número de dados e a possibilidade de produzir peças, né, aí com um nível de sofisticação maior, inclusive, propor uma nova inicial numa nova demanda. Então, essas questões ela começa cada vez mais, então, a invadir espaços da própria inteligência humana. Então, eu acho que aí que nós vamos entrar numa discussão, me parece, teórica relevante, né? Até que ponto a máquina consegue dar conta com a mesma qualidade que o advogado, né? Que está espaço-temporalmente situado, pensando que essa máquina goza de uma compilação muito grande do passado, né? Mas as respostas do presente, elas têm um nível de sofisticação e de complexidade dada a essa realidade altamente mutável, que talvez esses dados do passado não consigam resolver todas essas questões, né? Então, me parece que aí tem um ser do tempo, né? Quer dizer, um advogado situado, né? Um advogado situado que teria uma condição, talvez, que superasse essa máquina, e essa máquina nunca chegasse nessa condição, né? Que é, em última análise, a condição humana. A condição humana talvez mantenha um espaço de mercado, mas eu não tenho dúvida que a máquina ou a inteligência artificial vai efetivamente ocupar um grande número de ofícios e de trabalhos, de atividades, né, que efetivamente, eu acho, em última análise, não exigiria um nível de capacitação, de sofisticação humana para a realização. Então, tarefas, esse tipo de tarefa, e inclusive na advocacia, que tem um pouco de tarefa que é de repetição. Parece que nesse ponto aí ela vai com bastante êxito. O que parece que foi algo planejado originalmente para a gestão de escritórios de advocacia, né? A inteligência artificial. E está alcançando um outro patamar agora. Está alcançando talvez até um patamar mais atuante, de um outro tipo de organização. Né? Talvez até de peticionamento aí. E tem grandes escritórios no Brasil. Hoje, claro que a gente pensando na realidade de uma advocacia mais artesanal, fica até difícil de conjecturar isso. Agora, pensando em grandes escritórios de advocacia, em escritórios que têm um volume de trabalho muito grande, está chegada a hora talvez a gente parar um pouquinho e dar uma verificada sobre algum ponto de vista, talvez de validade, ou de validade dogmática, ou validade filosófica, de verificar até que ponto isso é saudável para o mundo jurídico. Até que ponto será que o homem pode ser substituído pela máquina? Se a gente pensar filosoficamente isso, a gente vai muito possivelmente chegar na conclusão de que isso não é possível. Que há um elemento humano aí que é condição de possibilidade. Não sei se tu concordas com isso. Eu acho que
essa perspectiva, digamos assim, nesses processos que se multiplicam e tendem à repetição, o uso da inteligência artificial na reprodução de peças, né? Acho que isso até pode ajudar nesses processos que se multiplicam. Tem milhares de ações e tal, e me parece que tu tem um humano na ponta, ele já está fazendo um trabalho de repetição. Parece que o humano ali já está fazendo um trabalho análogo ao que uma inteligência artificial poderia fazer, e com mais velocidade, né? Sim. Então, mas eu acho que sempre vai ter esse momento, né, digamos assim, principalmente nessa advocacia que nós temos o casuísmo, o caso concreto, a situação que se apresenta, né? Por exemplo, pensando áreas que eu praticamente não atuo, mas direito de família, com todas as particularidades que tem um determinado caso, são situações que exigem, de certa forma, alguém inserido dentro daquele contexto, pensando aquela realidade. Embora existam inúmeras decisões, mas as decisões estão sempre presas ao passado, aquela realidade reclama algo de projeto futuro. E de um nível de sensibilidade que a máquina ou a inteligência artificial não alcança. Então, muitas composições de litígios em muitas matérias, me parece que a máquina jamais vai ter essa capacidade, né? Que essa sensibilidade e esse tato de lidar, de certa forma, com os conflitos que nós, querendo ou não, dentro do direito, nós temos um tipo de preparo para conseguir também normativamente produzir uma resposta, mas que também componha uma lide, né? Quer dizer, essa noção de presença forte do advogado, por óbvio que a máquina jamais vai substituir, né, nessa inteireza, né? Então, quer dizer, o mundo parece que a advocacia pertence ao advogado, e as possibilidades de construção ele pode utilizar das tecnologias, né? Então, essa inteligência artificial vem como uma ferramenta, mas não como algo que substitua. Vamos fazer um pequeno intervalo, professor, super rápido. Pode ser 30 segundos? Tranquilo. Então, como disse, não saia daí, é super rápido, em 30 segundos a gente está de volta. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores, e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, para esse e-mail que aparece na sua tela, e faça, querendo, as suas sugestões de convidados, temas relacionados ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Confesso que tenho recebido inúmeros e-mails de sugestões de convidados, assuntos, etc., relacionados a esse programa, o que me gera uma grande satisfação. E temos levado a cabo esses e-mails que recebemos. Meu convidado de hoje, professor Jaci René Costa Garcia, professor do curso de Direito. Tratamos de um tema complexo, não, professor, no primeiro bloco. Essa relação de inteligência artificial, direito, a relação do advogado. Tu vê alguma possibilidade da advocacia, obviamente não ser extinta, né? Não haveria possibilidade para isso, mas de ser diminuída em alguma medida, até em número? Tu vê muita possibilidade disso acontecer para grandes escritórios, por exemplo, substituírem o advogado humano pela máquina? Assim, eu não tenho dados aqui estatísticos, mas acho que isso é uma tendência, né? Então, veja assim, aí volta aquela questão da importância da filosofia no direito. De certa forma, o que efetivamente salva o jurista, parece que essa compreensão que escapa simplesmente esse plano puramente normativo, dogmático. Quer dizer, então, esse salto de qualidade é que pode permitir, de certa forma, uma longevidade no exercício da profissão. Claro que ela nunca será exaurida, mas o profissional tem que fazer a diferença. Agora, não só a diferença em relação a outros profissionais, que essa sempre foi uma exigência do mercado.
Agora tem que fazer uma diferença também em relação às possibilidades de um advogado robô, de uma inteligência artificial. Então nós estamos competindo com um nível Está aumentando a concorrência. Está aumentando a concorrência, um nível de dificuldade. Maior. Realmente a máquina ela tem uma capacidade de processamento, a gente sabe, né, que é infinitamente superior ao humano. Mas há necessidade de daquilo que a gente vem chamando de ajuste fino aí, né? O processo de atribuição de sentido, esse é inevitavelmente humano. E aqui eu vou me permitir só fazer um aporte de novo na filosofia. Hoje, quando nós terminamos aquela banca do mestrado pela manhã, eu cheguei e antes de almoçar eu dei uma olhada em Jean-Paul Sartre, numa palestra dele de 1945, outubro de 45. E o título da palestra dele era "O existencialismo é um humanismo". Né? Então, essa ideia dos filósofos existencialistas do século XX, né? Que lá na década de 20 vai ter os escritos de Heidegger, escritos importantes, né, do século passado e tal, e aí a escola francesa também, do existencialismo. E essas questões, elas colocaram justamente essa condição, né, a condição da existência como algo essencial. Né? O pensamento é algo que vem depois. Primeiro eu existo, depois penso. E isso nos coloca no plano da faticidade. Nos recoloca do mundo numa forma, né, bastante importante. Então, as questões, quando nós pensamos o direito, do que nós tratamos de pessoas que estão dentro de um espaço-tempo e de pessoas que estão no mundo. Então, esse processo existencial que aflora, esse processo existencial necessita de um ser no mundo capaz de compreender esse processo existencial. Então, esse momento interativo, esse momento de compreensão, desse fato controverso que seja o direito, dessa lide que se apresenta, né? Ela necessita então de uma imersão no mundo, uma imersão no mundo que a máquina não faz, que a inteligência artificial não faz. Ela vai ter um passado riquíssimo, uma capacidade de processamento superior à nossa. Então ela nos traz uma história institucional, né, que dialoga com aquele nosso caso. Mas aquilo que falavam, então, esse ajuste, né? O que Dworkin vai falar, essa questão do fit, esse ajuste, essa questão, vai depender, de certa forma, dessa instância humana. Né? Então esse advogado sempre vai ter, a meu juízo, eu não quero usar a palavra sempre, porque parece definitiva, mas esse advogado, ele faz falta. Né? Esse juiz, esse pensador, ele sempre faz falta, né? Porque o mundo está provocando, está criando novas perguntas, né, que vêm dessa faticidade. E essas perguntas não estão presas ao passado, ou não estão absolutamente respondidas no passado. O passado pode trazer uma orientação para responder essa pergunta presente, mas ela tem algo de inovador nessa pergunta. E esse é o espaço, né? Esse é o espaço que me parece que não pode ser preenchido pela máquina ou pela tecnologia, né? Agora tu tocas num ponto interessante, né? A inteligência artificial é algo que, claro que a nossa conversa aqui, ela originalmente está relacionada com o advogado robô, que a gente está vendo aí que é um tema que está cada vez mais presente, né? Mas a gente sabe que tem um advogado juiz também, né? Talvez até tenha um 12º ministro no Supremo. A gente sabe que existem diversos ambientes, talvez o Victor no Supremo seja o mais adequado para a gente conversar um pouquinho hoje. O que é um software dito por muitos que está chegando no ponto de proferir decisão? Como é que tu vê isso, assim, sob o ponto de vista jurídico? O problema seria o mesmo? Essa temporalidade que falta para a máquina, isso acabaria, na tua concepção, gerando problemas na validade de uma decisão jurídica dessa natureza? Se ela ficasse só no âmbito dessa produção e a entrega fosse acabada, me parece que aí, do ponto de vista hermenêutico, nós tínhamos um problema a respeito da validade, né? Mas a ideia que eu tenho é que ela pode orientar muito nessa busca da história institucional de produção de resposta relativas a um determinado problema. Nesse aspecto, ela pode fazer um resgate da história institucional. Esse seria o lado positivo. Esse me parece o lado positivo. Mas eu não posso deixar que ela conclua o processo, né? Aí eu tenho um problema, né? Porque eu tenho exclusão do humano do processo. Porque eu vou ter um humano só por representação, porque quem produziu as respostas anteriormente produzidas foram por humanos.
Mas aí eu tenho uma situação nova, que exige de novo uma inserção do humano, né? Uma ideia de que eu existo, né? O programa é uma criação que é atemporal, né? Eu existo no tempo e no espaço, quer dizer, os ministros estão ali e vão ficar ali durante um tempo, e durante aquele tempo eles têm que aparecer. No sentido de que eles têm que fazer o fechamento desse processo interpretativo, que a máquina pode ajudar em grande dimensão, 90%, 95%, mas aquele 5% é dele, sob pena de, a meu juízo, né, invalidar o ato, né? Claro que aí nós vamos ter que ter, do ponto de vista dogmático, uma regulamentação sobre isso, eu acho que nós estamos carentes, né? Mas o interessante é a gente não fazer terra arrasada sobre tudo sobre o novo, né? Sim. O humano também tem uma relutância em aceitar o novo. Isso aconteceu na história da humanidade em relação a um monte de coisa. Em relação à inteligência artificial, a gente tem que ter limite para isso, né? Por óbvio. Tem um ajuste fino ali, um ajuste humano, essencialmente humano. Agora, no que tange, por exemplo, a essa possibilidade aí do resgate do passado e de talvez isso alimentar uma tradição desde que autêntica para aquela determinada decisão, Sim, realmente esse é o lado positivo da coisa. Nós estaríamos fazendo um resgate hermenêutico apoiado numa tecnologia. Não vejo problema nisso, né? Inclusive no que tange a questão do protagonismo, né? Inviabilizando que se decida conforme a consciência da pessoa ou de acordo com as suas preferências pessoais, porque o sistema teria condição, então, de gerar um indicativo, sim. de apontar para uma direção. Me parece assim, nesse debate recente que teve aqui do Crivella no Rio, proibindo aquela cena entre dois seres humanos, vamos nem falar, né? De um beijo dentro de uma expressão artística, de uns quadrinhos, né? Digamos assim. Quando o Supremo vai falar sobre aquilo, nós podemos pressupor se ele vai respeitar a história institucional dele, porque ele já reconheceu a união entre... Nós podemos pressupor qual seria a resposta dele, como efetivamente ocorreu. Se nós tivéssemos um software, ou se já temos o software lá organizando isso, a resposta do software vai ser assim, eu preciso ser coerente com uma tradição daquilo que já vem sendo dito, né? Então não nos traz mais segurança jurídica isso. Então a hermenêutica propriamente ela se propõe a respeitar de certa forma aquilo que foi dado nessa linha do tempo, né? Existe uma relação com a coerência, né? Inteligência artificial e coerência. Parece que sim, um trabalho interessante. Claro, porque aí a inteligência atuaria no sentido positivo, de tentar, né, não exaurir, óbvio, a gente sabe que é impossível isso, mas de acender a luzinha, né, da coerência, da necessidade de coerência, como algo definitivamente importante e essencial para que se leve o direito a sério, né? A reescrita do direito, a reescrita da história. Ela pode ser até fica a provocação para os teus escritos dentro do processo, né? Ela é uma perspectiva positiva, um olhar positivo às tecnologias, dizer assim, ela está causando um certo constrangimento. Se eles quiserem dizer outra coisa, eles vão ter que desrespeitar a própria história institucional. E aí eles vão ter consciência de que estão desrespeitando, né? Veja, então, ela, de certa forma, organizando aquilo que nós chamamos de coerência, né? Quer dizer, parece. Então, acho que, claro que a gente precisa olhar sempre com os cuidados que a gente tem olhado, né? Eu acho essas questões. Temos muito ainda a construir, né, professor? Claro, é muito recente, tudo muito recente. Mas eu queria agradecer a tua presença aqui, dizer que é uma grande satisfação poder conversar contigo. Tenho certeza que tivemos uma conversa muito interessante e dizer que as portas do programa estão sempre abertas, professor. Tá bem, obrigado. Agradeço de novo a possibilidade de estar conversando sobre algum tema relevante, né? E saber que o tema, efetivamente, é um tema que não se esgota, obviamente, num programa, mas é uma luz aí até para os alunos, né, que eventualmente assistam, para que sigam pesquisas nesse caminho, né? Exatamente. E que não se prendam às seduções da dogmática, não é, professor? Tão somente a dogmática. É claro que é importante a gente conhecer a técnica, mas é importante também saber a necessidade de superar isso. Eu acho que desafio. Eu acho que esse é o viés crítico, eu acho que o nosso curso carrega nessa bandeira, né? E hoje tão bem assim conduzida, né, pelo seu trabalho na coordenação. Né? Mas é uma gestão, eu sempre faço questão de dizer coletiva, compartilhada, talvez seja o grande segredo aí desses 20 anos de curso de Direito. Ok. Mas fica o nosso muito obrigado, então, professor. Tá bem. Agradeço. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado e conectado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.